Fala galera, a partir de agora vocês vão acompanhar a cobertura especial do Critique Podcast no Digitalks. A gente queria agradecer em especial a EQI Investimentos por mais essa parceria com o Critique e em especial também para toda a organização do Digitalks, em especial pro Flávio Horta, CEO do Digitalks, por essa oportunidade. Confira com a gente. Salve galera, estamos agora com a Júlia De Luca, ela é do BBA, do Itaú BBA, fala de investimentos ali com a galera, investimentos não, Venture Capital, né? É isso aí, Júlia? Exatamente. Bem-vinda aqui ao Critique, a gente está correndo aqui, né, com a galera e a gente falou assim, não, vamos falar com ela também que é importante, palestrou aqui no evento, né? Isso, acabei de palestrar. O que você falou do que aqui no evento? A gente falou um pouco de Open Finance e como a inovação é importante para suprir a demanda desse consumidor que está sempre cada vez mais moderno. Então, no painel, a gente tinha tanto bancos que já estão aí há muito tempo, como o próprio Itaú e o Banco do Brasil, quanto os chamados Neobanks, Challenger Banks, que estava também a Linker e a Stark Bank. Perfeito. Aí, pegando esse pano de fundo, o Open Bank trouxe a democratização e um poder maior para o consumidor a respeito dos dados, né? Isso. Como que você entende que, do ponto de vista tecnológico, os bancos precisam se posicionar para capturar melhor esses clientes e conhecer melhor eles? Legal. Não, acho que tem algumas coisas que a gente tem que falar antes de falar, vão poder usar meus dados, porque assim, por exemplo, meu pai é dentista. Uhum. E ele se escutar, enfim, ele é super contra a história do Open Banking, porque ele acha que os dados dele vão estar aí para todo mundo. Assim, não é isso, gente. Não é isso. Assim, os dados vão estar disponíveis com o consentimento do cliente. Eu seleciono quais são os dados que estarão disponíveis e para qual instituição. Então, assim, é win-win, né? É só benefício para o consumidor final. Porque uma vez que eu deixo os meus dados estarem disponíveis para outras instituições, isso possibilita que eu receba as melhores ofertas com base no meu perfil. Atualmente, por exemplo, falando de mim, eu sou há 20 anos do Itaú, né? Sou cliente do Itaú. Uhum. Mas talvez, eventualmente, uma outra instituição possa ter um produto de investimento diferente, baseado no meu perfil. Então, o Open Banking ele entra para dar o maior poder para o consumidor. Uma vez que eu deixo e eu estou ok em disponibilizar meus dados, eu vou ter a possibilidade de escolher o que eu quero com base nos meus dados com qualquer instituição. Então é positivo para o ecossistema como um todo em qualquer ótica. Sensacional. E como que os grandes bancos eles aderiram a essa jornada porque os bancos são grandes empresas de dados, né? Sempre foram um grande hub de dados. Como que o Itaú BBA, o Itaú se posiciona diante dessa disrupção, né? Você tem novos modelos de negócio surgindo. Como que está esse novo posicionamento dos bancos? Legal. Não, eu acho que vem tudo junto, né? Vem com uma super mudança de cultura com o Milton agora, né? Falando especificamente do Itaú. Agora, quando a gente fala de BBA, a gente tem uma área super robusta, só focada em Open Finance. Então, a gente, inclusive, isso foi uma coisa super bacana, a gente fez um education para o mercado como um todo. Tem um dado interessante que eu nem falei no painel, me esqueci, mas agora eu tô lembrando. Fala aqui no Critique, então. Saiu uma pesquisa que apenas 8% da população do Brasil entende ou sabe remotamente o que é Open Banking. Então, o maior desafio do Open Banking não está tanto na tecnologia, não está tanto nos bancos, não é isso. É a educação financeira da população. Então, cara, se você parar para pensar na realidade do Brasil, né, ele é muito diverso. Sim. Putz, o nome do negócio ainda é Open Banking. Começa pelo nome, entendeu? Né? Se fosse Pix, o Pix pegou, né? Pix pegou. Faz um Pix aí. Open Banking já é meio termo em inglês, banco aberto, você fala banco aberto, Exato. Enfim, aí trazendo aqui para a realidade dos grandes bancos, a gente fez aqui falando do BBA, a gente fez esse education com todos os clientes. Se você entra no site do BBA, a primeira coisa você sabe o que é Open Finance? Então, assim, porque a agenda não é ruim pra gente, muito pelo contrário, é muito bom que os dados sejam mais abertos e que o consumidor tenha essa noção de que ele pode ter a melhor oferta, porque
a gente está buscando sempre se posicionar para dar essa melhor oferta. Sim. Então, acho que, diferente do que muita gente acredita, não, os grandes bancos são contra. Muito pelo contrário, assim, a gente está trabalhando muito para fazer o negócio acontecer. E você tocou num ponto importante do poder do consumidor e do lado de vocês conseguir entregar a melhor oferta, me dá um gancho interessante para a gente falar da parte dos investimentos em VC, né? Que você hoje está cuidando da parte de tech ali. Conta um pouquinho. VC para a galera Venture Capital, né? De Venture Capital. Me conta um pouquinho desse atual momento que você está. Eu sou responsável dentro do banco de investimento pela cobertura de fundos de Venture Capital, VC, né, como você mencionou, e aí no espectro global. Então, tanto os fundos que são baseados no Brasil e investem em startups aqui, quanto os gringos que, por sinal, estão investindo bastante no Brasil. É claro que quem acompanha o mercado de tecnologia não estamos em bons momentos, né? É verdade. Juro alto, né? Juro alto. Juro alto acaba com que... Qual é o negócio de juro alto, né? Porque tem muita gente, quando você escuta, tem muita gente que fala, não, juro alto é inflação, é ruim para tecnologia. Mas a pessoa entende o que quer dizer o juro alto, né? Vamos traduzir. O juro alto é que o custo de oportunidade de você investir em capital de risco ficou muito maior, porque eu posso deixar meu dinheiro rendendo a CDI, que vai ser maravilhoso, entendeu? Exatamente. Então, acho que isso falando específico do Brasil, né? Mas tem uma tendência de redução de juros vindo, certo? Sim, mas é porque isso eu tô falando, isolando apenas a juros, né? Mas o que está acontecendo no mercado de Venture Capital global começou, na verdade, no mercado público de equity listada nos Estados Unidos, que os múltiplos começaram a comprimir. Isso, naturalmente, refletiu para o mercado privado e para o mercado de Venture Capital. Então, o que a gente está vendo esse ano ano passado era muito engraçado. Você acordava e tinham 7 startups que tinham captado $10 milhões, você não sabia nem o que estava acontecendo. Sim, era exatamente. E não é saudável. Exato, é a farra do boi com o dinheiro. Foi. O que aconteceu no passado não é saudável. Então, eu acredito, eu sou muito, muito, muito otimista com o assunto de tecnologia. Eu acho que o que está acontecendo agora, de dar uma segurada dos fundos, está fazendo uma diligência maior, investimentos um pouco mais espaçados, é saudável, sabe? Sim. É saudável, e isso só quer dizer que a indústria na América Latina e, consequentemente, no Brasil, tá amadurecendo. Sim. Então, assim, lá no banco, sendo responsável pela cobertura desses fundos de VC, eu acho que é muito esse o mood, né? Realmente, não tá tão fácil para as startups como foi ano passado, mas tá bom, porque eu não tô, assim, desesperado eu acordo, tem 10 empresas para olhar, etc. As coisas estão num pace um pouco mais tranquilo. E o BBA, ele foca em startups que estão no seed, pré-seed, série A, B e C? É tudo? Então, eu trabalho na parte de banco de investimento, mas a gente tem um time na área comercial que toca o dia a dia dessas empresas, segmentado, que atualmente cobre 1.500 startups no banco de atacado mesmo. Então, assim, baseado em alguns critérios, como cap table, como, enfim, modelo de negócio, product market fit, etc. Sim. A gente tomba essa startup para o atendimento do atacado e tem toda uma diretoria com 1.500 startups e officers especializados no assunto de tecnologia dentro do BBA. Isso do ponto de vista comercial. Então, e aí não tem muito se é seed ou se é um unicórnio. É uma empresa que a gente acredita, que pode até estar no começo, pode estar até dando prejuízo, mas é um modelo de negócio que a gente acredita no longo prazo, tica lá todos os nossos critérios e ela vai tombar automaticamente para atacar. Excelente, porque isso traz uma perspectiva de que o investidor pode investir ali uma quantia não necessariamente muito grande e fazer parte desse pool de empresas separadas pelo BBA. Sem dúvida. Perfeito. Tem vários tamanhos ali. Exato. É interessante, né? Porque, assim, o mercado de startups, investimento, eu estava olhando os dados esses dias, o que derrubou o investimento foi nas empresas de série C, né? Porque, se você vê, desculpa te interromper. Não, comprimiu, né, ali na série C. É porque Anjo, Seed, Pré-Seed e as outras aumentou. Porque acontece o seguinte, quando o efeito vai, tipo, de trás para frente, né? Então, você começa em equity pública, aí vai automaticamente para aquelas empresas pre-IPO, porque quem tá pre-IPO não fez IPO, né? A janela tá 100% fechada. Bateu na trave, né? Que tá ali, né, segurando para não ter que levantar mais capital, porque senão vai ter um down round. Aí vai para as séries mais avançadas, que justamente a gente chama de série de growth, que é a série C, série B late e tal. Elas foram mais afetadas porque o cheque é maior,
né? E o cheque sendo maior, como consequência, o risco pro venture capital é maior. Só que seed e tal, e a gente já estava até conversando isso hoje no banco, assim, não diminuiu, tá? Exatamente igual ao ano passado. Tem oportunidade, tem empresa surgindo e tem fundo investindo, que é o melhor de tudo. Legal, muito surpresa legal. Mesmo. Bacana. E me diga uma coisa, o que você entende pra gente, pra parte final aqui, o futuro dessa parte de investimento, porque isso não era muito maduro no Brasil há um passado recente, do investimento em fundos de venture capital. O que você entende para o futuro? Acho que vai ser uma coisa que vai ter cada vez mais espaço? Com certeza, assim, acho que a gente tem que sempre olhar para onde esse mercado está maduro para replicar o que vai acontecer aqui. Então, acho que se a gente olha para os Estados Unidos, sei lá, uns 7 anos atrás dos Estados Unidos, né, meio ali, porque a gente já progrediu bastante nesses últimos anos por causa da pandemia, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Assim, eu posso falar aqui em 30 segundos quais são os fundos que são baseados no Brasil que investem em venture capital, né? São poucos ainda. Então, e agora que eu acho que é o grande investidor, que a pessoa física está notando o que é o venture capital, o que é o investimento em startup, etc. Então, de novo, eu acho que ainda tem uma curva de aprendizado importante, mas o mercado de VC, de tech, só tende a crescer. E também tem aquela máxima, só para terminar daquela forma, assim, não tem mais como a gente separar mercado de tech, assim, tudo vai ser tech, assim, a maior indústria, coisa mais, sei lá, mais tradicional, tem que ter tecnologia, senão não vai sobreviver. Exato. Então, você não tá pensando em tecnologia, sabe? Então, o mundo é tech. Sabe? Exatamente. É o que a gente fala no Critiquei Direto, né? Exatamente. Júlia, a gente gostaria de agradecer o teu tempo aqui com a gente. Sabemos que tá corrido, né? Corrido. Acho que tem espaço pra gente bater papo aqui para mais 1 hora, mas enfim. Contem comigo, na próxima eu venho com mais calma. Que legal, obrigado por participar do Critiquei. Galera, aí, curtiram aí, deixa um joinha, um like, vocês já sabem como funciona. Comenta aí, quem sabe a gente explora mais esse tema aí pra frente também, né? E a gente segue na cobertura oficial como podcast aqui do Digitalks, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, Júlia. Salve, galera! Estamos no ar de novo aqui com mais um convidado especial aqui no segundo dia de evento aqui na Digitalks. E olha só quem está aqui comigo agora, entrevistando também André Geiger. Salve, salve família, como é que vocês estão? Cadê? Minha câmera tá ali, ó. Saí já mudou a câmera. Já mudou aqui, né? Pô. Pessoal, a gente está aqui com o Felipe Rizzo, um prazer enorme realmente estar aqui com ele. Um cara que conheci na Uber, poucos dias que a gente conheceu no escritório, trabalhou quase 1 ano junto, mas faz parte de um time que moveu, né, inclusive para outra empresa, está hoje como CEO da WeWork, fazendo um trabalho que a gente também acredita, né, que é a questão da mobilidade do trabalho. E, obviamente, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, não tem como fugir muito disso, como que você vê, né, realmente essa questão do futuro do trabalho, da mobilidade, as pessoas escolhendo home office, como que isso acontece e como que você enxerga a WeWork no Brasil fazendo parte dessa construção da cultura também, né, dessa mudança? Então, perfeito. Obrigado, André. Obrigado, Mário, pelo convite. Obrigado a toda a audiência. Eu acho que esse é o tópico do momento, né? Como é que vai ser esse futuro do trabalho? Fala-se muito como vai ser, mas a verdade é que o futuro do trabalho já chegou, né? A gente já aprendeu como é que era o 100% remoto, a gente já tinha o costume do 100% presencial, e tudo indica que a gente está indo para o caminho do híbrido, né? Quando a gente fez uma pesquisa há pouco tempo com a HSM, foram mais de 10 mil entrevistados, 5 mil só no Brasil, e uma coisa que estava muito forte é que os extremos, 100% full time no trabalho e 100% remoto, são extremos, né? Não vão ser o mais típico, né? Então tem 5% das pessoas querendo estar sempre presencial, 15% querendo esse remoto e 80% o que ele gosta é justamente dessa flexibilidade do híbrido. Então, na tua pergunta, né, de como é que é esse futuro do trabalho, para mim, sem dúvida, é um futuro do híbrido. As pessoas experimentaram durante a pandemia uma flexibilidade
que elas não estão mais dispostas a voltar atrás, né? Essa flexibilidade de não precisar ir sempre, essa flexibilidade de, às vezes, poder estar presente em casa para algum grande evento. Fugir do trânsito. Fugir de trânsito. Às vezes tem economia em termos de poder comer em casa versus ter que comer no trabalho. Tem, às vezes, uma sensação de perda de produtividade desses deslocamentos ou das interrupções que você tem no trabalho. Mas também ficou muito claro que tem algumas dimensões que não tem como serem substituídas só no full-time remoto. Então, o que mais surgiu nas nossas interações com clientes e na pesquisa é a questão da criatividade. Quando você tem as pessoas juntas, ele gera um momento muito mais propício para essa troca e para gerar esse inesperado. A questão de relações de confiança. É muito importante você poder ter situações fora só daquele tema do trabalho, para você entender o humano por trás, você entender essa parte do que nem tudo é perfeito, e as pessoas se sentirem confortáveis de se apresentarem como pessoas não perfeitas, né? Então essa relação de confiança, essa relação de empatia, isso é uma coisa que faltava muito nesse só online, e muito a questão da cultura. Porque você está em empresas que estão se renovando com um turnover ou crescimento muito rápido, como é que você passa essa cultura adiante? E essa cultura tem parte que você escreve, tem parte que você comunica, mas tipicamente essa cultura tem que ser vivenciada. Então, se você não está conseguindo viver essa cultura, aspectos muito importantes podem sumir, né? Porque o exemplo é fundamental. E aí, para a segunda parte, como é que a WeWork pode ajudar nisso? A gente tem a sorte, né, de desde 2010 já acreditar muito nesse modelo do ambiente de trabalho como um ambiente que gera flexibilidade. Então essa flexibilidade podia ser, se eu vou precisar de uma posição, se eu vou precisar de várias posições, se eu naquele mês eu preciso fazer só um evento, se eu preciso fazer aglutinar pessoas num dia da semana, se eu preciso estar no Rio, se eu preciso estar em São Paulo, se eu preciso estar em Porto Alegre, se eu estou em Minas, se eu estou pela América Latina. Então essa flexibilidade era algo que a gente já acreditava, e com a pandemia a gente começa a ver a necessidade de lançar novos produtos, né? Então produtos para aumentar ainda mais essa flexibilidade. Acho que a gente pode falar depois um pouquinho mais disso, mas acho que o grande resumo da pergunta é: o futuro já é agora e ele é híbrido, tipicamente. Não é um one size fits all, então assim, vão ter áreas da empresa que às vezes você precisa das pessoas 100% presencial, vão ter áreas que elas podem ser 100% remota, mas o que a gente vê é que são tipicamente mais extremos, e é como que a WeWork tá se vendo nesse contexto. Ela está se vendo como um grande parceiro para ajudar com os nossos espaços compartilhados, com os nossos novos produtos e com a nossa inteligência de dados, a navegar junto para entender qual é a solução certa para cada uma das empresas. Essa era uma pergunta, né? Como que a inteligência de dados, né, apoia essa construção ali para esse novo formato de trabalho? Muito, né? Eu acho que assim, a WeWork sempre teve algumas coisas muito, muito fortes, né? A parte da importância da experiência, de como que você experimenta esse momento de estar produzindo e trabalhando, então como você cria uma experiência mágica. Tem uma parte muito importante da colaboração e da comunidade. Quando você entra ali, você entra num clube de pessoas que não estão só com um espaço, mas ali estão interagindo com outras pessoas, tendo trocas, conhecendo coisas novas, se ajudando. A gente fomenta muito esse crescimento entre membros da comunidade, como é que a gente faz as conexões para que a gente possa crescer juntos. E um terceiro ponto é esse mindset mais ágil, esse mindset mais da inovação, do constante aprendizado. Então, essa questão da flexibilidade também passa por saber que errar faz parte do processo, entender que você às vezes tem ideias, essas ideias são hipóteses, precisam ser testadas, e para que você aprenda o mais rápido e mais barato possível, né? E que você tenha essa parte de realmente entender que a inovação ela vai se dar na prática, na ação. Então você tem uma ideia, como é que você leva ela logo para a ação, né? Então eu te acredito muito que 70% do aprendizado vem fazendo, 20% da comunidade, 10% no teórico. Então nesse contexto, como melhor, o que a gente está buscando são produtos que ajudem as empresas a poderem testar o caso delas na prática. Então, um exemplo, a gente tem um grande cliente que pegou com a gente 1.000 cartões. E aí, como é que ele não sabia como é que ele voltava, já tinha devolvido o escritório. E ele falou, mas eu não quero investir agora, eu quero aprender, eu não sei se eu vou precisar de um espaço grande, eu sei que eu tenho 1.000 funcionários. Famoso investimento em real estate. Exato. E aí o que a gente falou é o seguinte, vamos fazer o seguinte,
toma 1000 cartões. Sempre que você usar, você me paga. Vamos descobrir onde é que as pessoas usam, por que as pessoas usam, em que momentos elas usam. Então você começa a ver, olha, tem um pessoal que logo de largada estava desesperado, já começou. Mas eles vão sempre às quintas e sextas. Tem esse pessoal que vai geralmente todo dia de manhã, tem esse outro pessoal que nunca vai, tem esse pessoal que só está indo bar pelo Rio. Então você começa a ter um mapa de como é que está sendo a utilização. E agora o que a gente está vendo é como é que então, agora a gente pensa, então vou pegar uma sala de 30 pessoas aqui, pego uma outra de 20 aqui, outras que são só... são 90 pessoas que vão nesse local, mas só vão 30 no mesmo dia. Então pega uma sala de 30 e bota 60 cartões que rodam por aquela sala. Então tem vários produtos novos que a gente vai criando que passam muito por essa visão de como é que eu posso prover dados e inteligência. Eu tenho 700 prédios pelo mundo, então eu sei como é que diferentes indústrias estão se comportando, mas o mais importante do que outros estão fazendo é o que funciona para você, dentro dos seus traços de cultura. Sim. E isso é uma parte que o dado pode ajudar muito. E essa fragilidade, entendeu? Eu não sei, tudo bem. Você tentar fazer uma pesquisa com os funcionários e falar assim, eu faço 7 perguntas, aí pronto, já descobri que eles querem 3 vezes por semana, que eles gostam do híbrido. O que vier dali vai vir bem diferente de flexibilidade. Vai vir uma nova regra que, na média, pode ser o conjunto dos pedidos, baseado nas perguntas que foi criada por alguém, que não foram necessariamente deles, e que muito provavelmente está levando para uma resposta estanque, pontual, que muito provavelmente deveria ser repetida. E às vezes tem até uma cultura que não é em si da empresa, né, uma tendência, mas às vezes tem uma questão mais particular de um departamento, de outro. Exato. E aí naquela mistura... A WeWork é um ótimo exemplo. A gente fala sobre o híbrido, mas o nosso time de limpeza, a gente não pode ter um time de limpeza que trabalha remoto. O time de segurança tem questões que não tem como a gente fazer remoto. O time de acolhimento, o time de comunidade, não dá para você ter um iPad ali e fazer esse contato humano. Então tem áreas da nossa empresa aí que eu acho que é importante. Como é que você determina isso? Não é o que o CEO acha, o que o diretor acha, etc. É o que conversa com a cultura da sua empresa, mas o que conversa com o propósito que você precisa fazer. Se o propósito do meu trabalho é garantir aquele espaço limpo, se o propósito do meu trabalho é fazer esse acolhimento humano, eu entendo por que eu preciso ir todo dia. E não é que eu preciso ir todo dia porque alguém quer. É porque isso é parte fundamental do meu trabalho. Então, se você é uma pessoa de programação e você fala assim, eu estou tendo que ir todo dia lá, só que eu entro num desses aplicativos para videochat e eu fico numa sala fazendo as minhas reuniões com mais ninguém junto. Então, eu precisava ter vindo aqui, se eu tenho uma internet boa, eu não precisava. Exato. Então, assim, se você me obrigar a fazer algo que não tem um propósito por trás, isso está sendo muito questionado. Legal. E para o WeWork, qual a importância de um evento como esse, como o da Digital? A gente acredita muito na WeWork sobre essa questão do híbrido. Então, eu acho legal que o Digital está sendo exibido também online, mas mais presencial. Mas eu acho que nada substitui o contato humano, né? O olho no olho, essa conversa, essa relação, essa casualidade. Você não, sem querer, ligou pelo WhatsApp para alguém e falou, pô, quanto tempo? Cara, acabei de, sem querer, apertei aqui no botão. Então, essa casualidade, ela passa a não existir, ela fica... E essa troca, né, do inesperado, ela é muito rica. É muito rica. E pro humano é um ser social, né? A gente pode tentar gamificar, a gente pode tentar trazer sob a ótica do racional, dos dados, mas existe essa necessidade nossa, biológica, de se relacionar, né, de ter essa troca, de ter esse contato. Total. E que a gente estava... Então, assim, a importância desse evento, eu acho que ele só ajuda a gente a relembrar do quão valioso é estar presente. Eu dediquei 2 dias da minha agenda para trabalhar daqui. Como a gente precisava, às vezes, ter reunião, a gente já botou aqui uns phone booths. Tem essa aqui linha, muito legal. Pra gente poder... A gente vai passar volante ali, a gente mostra pra galera também. Mas que é um pouco disso. Como é que eu posso estar aqui, eu posso estar em outro lugar também, mas eu estar presente nas duas coisas? Então, você precisa, às vezes, do espaço ali para se concentrar e poder estar presente. Então, a gente trouxe aqui esses phone booths que são um ótimo exemplo de que você pode fazer esse alt-tab, mas você precisa de uma infraestrutura que te permita isso. Senão você não fica presente onde você está e você está o tempo todo preocupado. E ele ficou super instagramável, ficou super bonitinho. Não, ali, tá legal pra caramba. Eu passo, mas legal. sempre tem alguém lá dentro ali. Eu queria entrar ali, me sentir um pouco,
abrindo a embalagem, né? Eu sou um boneco que sai lá de dentro. Bom. Não, A galera tá trabalhando aí dentro, aqui, dentro dos espaços do work, a gente vai tirar uma foto do Mário lá dentro da casinha lá. Boa. Vamos lá, vou trabalhar lá. Com fila, viu? Mas já Tá. Não, eu entro, tiro a foto e vou embora. A gente corta a ligação de alguém lá, atrapalha o trabalho de alguém. Mas acho que é isso. Pô, fica todo o convite para você ir lá nos conhecer também no nosso estúdio. Vamos lá. Porque né, o nosso presencial é lá. É. Aqui nós estamos num híbrido. No externo. Trouxemos um externo aqui. É um prazer de novo revê-lo. Não, muito bem, eu faço questão de ir lá, mas eu acho que você está trazendo um ponto muito importante, que o estar no presencial, ele não necessariamente é onde é a sede da sua empresa. Exato. Mas é onde é que é o ambiente onde a gente consegue fazer essa troca acontecer. Exato. Legal. Então, acho que é um pouco esse o ponto. Às vezes você tem que estar no seu headquarter por um motivo, mas às vezes só precisa de um espaço para se conectar. E às vezes é na boca de um show, né? É num evento que a gente vai fazer para fazer um all hands, para fazer um design sprint. E é um exemplo também, a gente dá um exemplo prático, né? A Bia chega às vezes a demorar 1h40 para ir pro estúdio, a nossa produtora. Tem dias que ela tipo, fala assim, pô, mas não tem algum lugar mais próximo que eu possa trabalhar? Então a gente também está olhando para essas soluções, porque é importante que a gente tenha esses polos em São Paulo. A gente decidiu estar na Zona Leste, porque já é algo diferente, todo mundo está na Zona Sul. Então a gente está buscando também agora um polo para ter na zona, ali mais para a Zona Sul, e eu acho que esse é o futuro realmente, é o futuro de você tem escritórios descentralizados que servem de apoio para grandes ideias. Perfeito, muito bom. Muito legal, brabíssimo. Obrigado aí adorei pelo o papo. convite. Valeu, mano. Muito bom. Fica à vontade. Galera, vamos continuar aqui a cobertura do evento aqui, trazendo mais convidados para vocês sentirem o saborzinho de como é estar aqui no Digitalks, para quem não veio presencialmente. Perfeito. Mas a gente tenta passar um pouquinho dessa sensação aqui, A emoção. falando a emoção, né? Com a galera que a gente traz para vocês, para conversar com a gente aqui, com vocês também. E a gente vai rodar, vai mostrar um pouquinho aqui do ambiente aqui. O Pedrão tá fazendo umas externas aqui, passando também ali em cada stand, ali para vocês sentirem o que a galera tá divulgando aqui dentro. E a gente vai passar também ali no espaço da WeWork, ali vocês vão sentir como que é isso, trabalhar ali dentro. Exato. Ali. E agora é aquela hora que entra aquela musiquinha e sai com cenas de Pedrão passando para você. Até mais. Foi. Voltamos mais uma vez dentro do Digitalks, mais uma conversa incrível. Aliás, mais um repeteco, né? Nós já recebemos já no estúdio. Então, com vocês agora, Diego Baltazar. Quem é o nosso convidado, Diego? Cara, eu critiquei trazendo coisas diferentes para você, galera. Pauta ampla aqui, o Digitalks, trazendo muita coisa nova, muita novidade. E a gente aqui tá trazendo um cara que já é da casa. Já tivemos um episódio aí falando de muita tecnologia. Inclusive, a gente recomenda o episódio para você saber conhecer um pouco mais dele aí, enfim, da jornada dele. Vai estar no card aqui, vai estar no card aqui em cima, vai estar o episódio. Isso. Ele é uma referência em tecnologia, a gente vai conversar um pouco mais sobre o momento atual dele. Ele é CEO e editor-chefe da MIT Technology Review, André Miceli. Seja bem-vindo, cara. Tudo bem? Portas abertas no Twitchcast, né? Sabe como é que é? Sempre bom estar aqui. Legal, cara. Acho que a primeira coisa na conversa que a gente pode ter aqui é falar um pouco desse selo novo que vocês estão no mercado, né? Workplace Innovation, né? Innovative Workplace. Innovative Workplace. Conta pra gente, é uma espécie de GPTW da tecnologia, inovação? Dá para fazer um paralelo. Sim. Existem algumas diferenças na dinâmica da obtenção do selo, mas dá para fazer esse paralelo. É um selo que mede a capacidade, é um processo que mede a capacidade de inovação das empresas e dá esse selo, confere a chancela para aquelas que ficarem entre as 25% mais bem colocadas do seu segmento. Nesse ponto é um pouco diferente, o GPTW é mais talvez parecido com uma norma ISO, onde você recebe o selo quando se enquadra determinados requisitos. Nós fazemos uma curva forçada. Porque o nosso entendimento é que ambientes inovadores precisam ter referências para que essas referências façam a distinção entre quem de fato inova. A tese é, se a gente está num segmento onde todo mundo inova, na prática, a medição, chancelar, entregar uma chancela que confere a essa empresa um diferencial competitivo, perde um pouco do valor. E aí
isso explica a nossa opção de chancelar só os 25% mais bem colocados. Não, e é um assunto um pouco mais complexo, na medida que quando você fala de cultura de inovação, você não está falando só de ferramental, né? Você está falando de gente, né? De cultura, de convivência, de relação. Como é que é a metodologia, por exemplo, para você apurar e dar um selo de inovação para uma empresa? O ponto de partida é o Manual de Oslo. O Manual de Oslo foi publicado... mas ele tem revisões, mas ele foi publicado em meados de 2010 para servir como referência para o modelo de inovação em geral, e ele divide a capacidade de uma empresa inovar em 4 grandes perspectivas: inovação em processos, gestão, produtos e serviços e marketing e vendas. Então, a gente mede a capacidade da empresa inovar nessas 4 perspectivas. Só que a gente adicionou 3 novas linhas. A gente adicionou 3 linhas que são CROIs, que são capacidade da empresa tomar decisão baseada em dados, diversidade e inovação aberta. Não a diversidade pura e simples, partindo da tese que você pega um de cada lugar e as pessoas de fato vão inovar, mas a diversidade que contempla pessoas com valores similares e backgrounds diferentes. Backgrounds diferentes em idade, em condições sociais, mas que compartilham dos mesmos valores e dos mesmos objetivos. E ali essa tensão criativa formada por esses diferentes backgrounds acaba aumentando a capacidade da empresa inovar. Isso é muito interessante. A gente está no Studios Flow, a gente está agora criando conteúdos com educadores infantis para crianças e pensando já no conteúdo mais 50. Não é mais 50, mas é criar uma estrutura em que eu tenho um host mais 50. Começa assim. Com isso eu vou ver outras necessidades, trazer um conteúdo para mais 50. E aí ampliar mais a nossa diversidade, que hoje está só em conteúdo. A gente tem uma diversidade muito ampla, mas a gente fala hoje de um nível de idade muito próximo ali do Flow, o Critique, o Vênus. Ele está na fase dos jovens adultos, entre os 20 e 30. Então agora a gente quer buscar uma ampliação um pouco maior e acho que faz total sentido que seja uma curva forçada, porque inovação. Então no ano que vem, o fato de você ter sido ano passado não faz nenhuma diferença. É isso aí, é exatamente essa a ideia. O que a gente está fazendo é botar em 4 quadrantes e num eixo fica a capacidade de inovação e no outro eixo fica a inovação entregue naquele período. Então não basta só ter capacidade de inovar se você não exerce, e também, se porventura você inovou num ano porque algum evento ao acaso fez com que você inovasse, se você não aproveitou esse momento para desenvolver a sua capacidade de inovação, tornar a inovação algo que permeia todas as áreas da empresa, você sai da lista. Para ficar na lista, você tem que manter a capacidade alta e tem que seguir entregando inovação. E aí você fica nos 25% mais bem colocado. Até porque, quando você fala de inovação, é algo contínuo, né? Perene, né? Digamos que é um dia a dia, né? O feijão com arroz ali, se a empresa quiser fazer daquilo algo, digamos, pensando no longo prazo, né? Para se tornar vantagem competitiva, de fato, sim. Existem momentos eureka que trazem inovações. O cara faz uma descoberta, tem ali um movimento associado a uma pessoa que de forma quase heróica consegue capitanear um processo de inovação. Mas esse não é o processo de inovação que dá sustentação a uma vantagem competitiva. Para ter essa sustentação, a inovação precisa estar estruturada e espalhada pelas cabeças da empresa. Pô, André, legal, cara, porque eu fiz questão de colocar esse gancho do longo prazo, porque aí tem um tema super relevante hoje, que vocês abordam muito bem, que é a parte de futuro, né? O que você está vendo? A ordem cronológica das coisas, das mudanças, ela está cada vez diminuindo mais, né? Como que você enxerga, por exemplo, a nossa capacidade de prever os futuros hoje, considerando a inovação? Sem dúvida, é muito mais complexo, é um exercício muito mais difícil, porque a gente tem, por um lado, muita informação, e isso acaba trazendo variáveis que modificam a visão das pessoas que tomam as decisões nas empresas, e você tem ciclos de adoção e descarte de tecnologia que são cada vez mais rápidos. Toda tecnologia tem um desenho parecido de inovação.
existe a inserção da tecnologia no mercado, um pico de expectativas, a gente viu isso acontecer recentemente com blockchain, com inteligência artificial, mais recentemente com os criptoativos e mais recentemente ainda com NFT. Todas essas tecnologias, em um dado momento, a gente ouviu que elas mudariam tudo. E aí tem um pico de expectativas. Quando as coisas demoram um pouco para se materializar, ou à medida que elas vão demorando, e elas demoram, existe um que se chama de um vale de desilusão. Aí aquela tecnologia começa a ser vista como, não, isso micou, isso não vai dar certo, isso não era o que a gente esperava. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai encontrando funções para aquelas tecnologias e elas atingem um platô, que não necessariamente é o mesmo platô, dependendo do uso que ela recebe da sociedade. Algumas tecnologias elas vão até em patamares próximos daqueles iniciais, onde se previu realmente um uso muito grande, e outras têm um patamar mais baixo e ela fica naquela posição durante muito tempo, e aí dá para afirmar que com o passar do tempo toda a tecnologia tende ao desuso. Então esse ciclo está muito mais rápido. Por estar muito mais rápido, fica muito mais difícil prever o que vai chegar em termos de tecnologia e prever o quanto uma tecnologia vai ser aderente para um negócio. Exatamente, até porque tem variáveis no meio desse caminho aí que a gente não controla. Desde do funding e posicionamento dos grandes players em iniciar essa curva de adoção, né? Até mesmo o fato de a gente lidar toda hora com incerteza, porque é como se tivesse a sensação de que toda hora a gente está pivotando uma previsão inicial, né? Isso realmente acontece, né? Por exemplo, no começo do ano previam um PIB para a economia, cara. No meio do ano já tem uma revisão para baixo ali, pelo menos pela metade, cara, entendeu? Então assim, como o mundo ele dispõe de mais informação, dispõe de mais, digamos, pessoas debatendo assuntos, e a tecnologia é um grande formador dessas novas tendências, cara, cada vez mais complexo, né? Impressionante. É cada vez mais complexo e isso nos impõe a ter métodos. A MIT Technology Review fala muito sobre esse modelo. A gente tem inclusive uma edição específica que é Como Prever o Futuro, onde a gente pode fazer uma comparação quase como um funil deitado. Se a gente pegar na linha do tempo, a boca do funil aqui são todos os futuros possíveis. E ali, à medida que o tempo vai caminhando até chegar no agora, ele vai diminuindo. A gente vai convergindo e os futuros possíveis diminuem em termos de quantidade. Então a gente tem um pacotão aqui na frente de todos os futuros possíveis, os plausíveis, os prováveis e os seus preferidos. Mas aí você seta uma data de final, tipo 2050. Quanto mais você estende essa data, mais larga fica a boca. Perfeito. Então são sinais que se tornam tendências, que se tornam cenários, que se tornam certeza. E ali isso vai diminuindo. Você consegue botar no time frame que você quiser. Evidentemente, como eu disse, quanto mais você estende, maior é a boca desse funil, mais futuros possíveis você tem. E aí você tem eventos inesperados que vão alternando a possibilidade de futuro. Quando você tem a Covid, todos os negócios que avaliaram o que era possível fazer em 2020 e 2021 erraram, tiveram que ser readequados. E à medida que você vai exercitando isso, você vai criando esses cenários e desenhando como a empresa pode se comportar diante deles. E, independentemente de acertar ou errar as previsões, o fato é que, à medida que esses cenários e tendências vão se tornando certezas, você já tem um plano para fazer, para responder àquele evento que está acontecendo. Fato. E eu acho que é mais importante que quem está sempre ligado em inovação, ele entende que toda ação gera uma reação. Então, por exemplo, talvez um encurtamento ou uma interrupção de o que seria um futuro por causa da pandemia, pegou um outro cenário, que era um cenário de 10 anos e trouxe para 2. Sim. Então as empresas se adaptaram para home office em 2 anos, talvez o que se previa em 10 aconteceu. Sim. Então isso que é interessante, você, quando olhar para uma frente, entender como ela impacta em todo o ecossistema. Sim. E quais são as... Principalmente quando você se defronta com desafios e problemas da ordem de uma pandemia. A gente estava aqui ontem com o CEO do Sírio Libanês. Ele falou, cara, o negócio de telemedicina que o Sírio já tinha não estava escalando por uma questão de regulação. E de repente, diante de um cenário que as pessoas precisavam salvar vidas, tinha a vida do ser humano no jogo, cara, foi num estalo de dedo, aprovou e assim, cara, conseguiu escalar a telemedicina
e o hospital conseguiu salvar vidas assim. Aliás, a maior parte das suspeitas de Covid que o hospital conseguiu equacionar, ele conseguiu fazer através da telemedicina. Desocupa o hospital, consegue tratar de quem realmente está grave. Legal. Essa é uma grande tendência na medicina, especificamente, não necessariamente do autotratamento, que evidentemente isso não faz sentido, mas do autodiagnóstico supervisionado. A MIT Technology Review estava trazendo, nas últimas semanas, diversas notícias sobre esse tema, e a gente está vendo desde uma etiqueta que você cola no corpo para fazer ultrassom com o celular, e aí o teu médico pode ver onde quer que ele esteja, até elementos mais sofisticados, como impressão de pele para pessoas queimadas, trocar de curativos, coisas mais elaboradas, mas que vão acontecer com o tempo, com a supervisão de alguém que está plenamente capacitado para guiar e tomar essas decisões. Aí, no caso, essa sofisticação, ela se encontra na boca do funil ou elas já são cenários? Elas já são cenários. Ah, é? Olha que Já são interessante. cenários. Por exemplo, um metaverso, já é certeza ou ainda está... O metaverso é uma tendência. É uma certeza que ele existe, mas para as empresas, de uma maneira geral, ele é uma tendência que ainda tem muito a percorrer nessa linha do tempo até que ele se torne algo de fato. O metaverso teve um problema. As empresas chegaram primeiro do que as pessoas. Então, como não tem atenção naquele ambiente, ele está nesse momento de vale de desilusão. Mas ele vai subir novamente. E tem toda a parte de acesso, né? Maturidade do mercado. Exato. Claro. E é isso, eu acho também que só não é uma certeza porque ainda a expectativa ainda é muito alta. Então você não pode falar que é certeza porque esperam muito mais. Esperam que a gente viva dentro do metaverso. Não é que esperam, né? Mas uma dos cenários é que a gente vai passar 10 horas, como a gente passa em redes sociais, dentro do metaverso. Que hoje ainda aí não é uma realidade, porque claro, até já E vamos combinar que já teve um primeiro vale da desilusão lá atrás com Second Life, né? É verdade. Entendeu? E se a gente quiser falar de boca de funil, coisas que a humanidade está começando a conversar, que são talvez coisas que podem se tornar cenários no futuro, o que você acha que a galera está começando a conversar que pode virar realidade no futuro? Olha, as implicações do metaverso, elas estão sendo analisadas como boca de funil. Por exemplo, uma relação muito grande com a autopercepção. O que isso significa para a sociedade não sermos reconhecidos como fisicamente nós somos. Então, se a gente passar muito tempo no metaverso, a gente vai criar avatares, vamos ser mais reconhecidos pelos nossos avatares do que pelo que somos fisicamente. Então, tem uma discussão grande das implicações psicológicas desse dismorfismo digital. Então, a gente vai assumir novas possibilidades. Tem uma questão importante de boca de funil acontecendo também, que é em relação à vida, saúde e morte. O que faz o diagnóstico de um ser humano que de fato morreu? É a atividade cerebral, de uma maneira geral, esse é o entendimento médico. Quando termina a atividade cerebral, aquele corpo pode-se dizer que ele está morto. Aí tem uma discussão ainda mais filosófica sobre o Homo Deus, né? Exatamente. Se a gente transferir essa lógica para inteligência artificial que seja capaz de processar a realidade como nós vamos processar, ou como nós processaríamos diante daquelas variáveis, aquela nossa visão de mundo continua viva. Então, existe uma discussão grande sobre essa relação de eternidade, de download de personalidades e estruturas cerebrais e transferência delas para equipamentos físicos, e o que isso faz com que como a gente vai se reconhecer nisso, que é o transhumanismo. Então o transhumanismo está na boca do funil. Tem uma série muito boa que aí deixo, pra gente entrando para a parte final aqui da nossa conversa, deixo aí a dica de recomendação, que chama Upload, que é um cara que ele faz o upload, ele morre, em teoria seria morto o corpo dele, ele faz o upload no metaverso. E aí, como é o metaverso, a mulher consegue interagir com o homem que está no metaverso. Então, aí ele está lá... Mirror, isso aí, né? Não, é uma série agora porque ele está lá lutando para conseguir fazer o outro processo que seria a nova inovação, que é o download. Porque primeiro assim, vou proteger você no upload, está lá no metaverso, mas trazer de volta é impossível. Mas naturalmente, a partir do momento que a gente começa a viver em um upload,
o desejo das pessoas vai ser o download. Então olha como as coisas são malucas, né? Caraca. E aí tem a ver com replicação genética, Sim, de que sim. maneira esses momentos vão acontecer. Porque, em tese, se você botar um outro corpo, ele assume consciência, você não consegue fazer download de uma consciência em outra. Exato. E a gente não precisa ir muito longe, só para até o papo de pelo menos umas 2 horas aqui. Mas você pega, por exemplo, a viagem a Marte, né? Onde o ser humano precisaria ter 9 meses para ir, 9 meses para voltar, sem absolutamente nenhuma condição ainda visível no curto prazo, como o cara vai se alimentar e sobreviver lá. Eventualmente, quando você consegue transportar a consciência para um organismo, para um autômato não biológico, onde você consegue estar presente para a tua consciência em outros tipos de organismos, eventualmente você pode começar a tentar viajar no espaço, né? Essa é outra viagem que tem do Elon Musk, inclusive, né? Que faz todo sentido do ponto de vista teórico. Exato. Na prática, a gente sabe que É difícil ainda, mas... é aquela história do Mike Tyson, de todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? A gente sabe que Exato. essas coisas, quando você tira do papel e começa a realizar, a gente vai se deparar com as condições humanas que vão... Claro. Porque, apesar dele estar num autômato, essa consciência vai ter desejos que o humano teria normalmente. Que só tem por causa da finitude, mano. Aí que tá. Eu só amo alguém, eu só tenho... porque eu tenho noção de escassez, então os meus valores estão pautados que um dia eu vou morrer. Sim, sem dúvida. Então isso muda, é um paradigma. Por isso que eu falo que Sem dúvida. existem coisas que talvez cheguem com o tempo, que vão nos levar a lugares da qual a gente talvez nem imagine, entendeu? Essa que é a reflexão, assim. A pergunta que não quer calar, que deixa para o pessoal aí refletir e pensar sobre o futuro ou o passado. Será que nós já não éramos infinitos e decidimos ser infinitos para ter essa experiência? Bom, quem sabe aí um próximo episódio com o Michele. Sempre é um Com certeza, prazer, com cara. Prazer meu tá aqui. Pô, o cara é uma referência em tecnologia, viajamos um pouco aqui, mas por que não falar do futuro, né, galera? Falar um pouco de inovação. Então, esse foi mais uma cobertura do Digitalks oficial pelo Critique aqui, né, Geiger? E até o próximo convidado. Daqui a pouquinho. Muito obrigado, André, pela presença. Obrigado a vocês, sempre um prazer. Obrigado a todo mundo que nos acompanha por aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Salve família, estamos aqui de volta do Digitalks. Tivemos muitas reclamações da nossa marca, do nosso podcast, do nosso conteúdo. E chamamos quem? Felipe Paniagua, do Reclame Aqui, para ter uma conversa, o CMO, né? Porque a gente já trouxe o Edu, CEO, para falar com a gente lá no nosso estúdio. Então a gente está aqui no evento hoje e hoje a gente vai bater um papo com o CMO. Mas antes, Mário, tem um recado para tu, Mário? É isso aí, bom, legal que o Felipe chegou aqui, porque eu já tenho uma dúvida para chegar já de primeira pergunta, que é o seguinte. Bom, o Reclame Aqui foi lá no Critique, aí eu comecei a dar uma investigada lá em várias empresas que tem muita reclamação. E o que me chamou a atenção é que muitas dessas empresas têm muita reclamação e não responde as pessoas ali na plataforma, elas investem em marketing pesado. Elas ficam trabalhando a marca, gastando maior grana de um lado e não dão atenção aos clientes que estão lá reclamando. Isso é verdade? Você acompanha isso? Olha, isso é verdade. Primeiro, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Isso é verdade. Gasta-se um caminhão de dinheiro para fazer publicidade, TV, ônibus, outdoor, enfim. E aí se esquece dessa parte, né? Que o consumidor hoje, para decidir a hora de fazer uma compra, geralmente, ou ele pergunta para alguém que ele conhece, e hoje com o Reclame Aqui ele pesquisa a reputação. É um ponto de contato que já existe há bastante tempo, e aí aquele retorno, né, o famoso retorno do investimento que as equipes de marketing tanto suam para... O tal do ROI. Do ROI, exatamente. Tanto suam para gastar menos e conquistar mais, vai ficando mais caro, aí acha que é porque o meio de comunicação tá ruim ou a mensagem tá ruim, e nem sempre é isso, né? Às vezes é a sua reputação na internet que não tá tão boa, e aí na hora da conversão tem um ponto de contato lá que muitas vezes eu reclamei aqui, que acaba fazendo o seu consumidor desistir. Eu queria trazer um ponto que eu achei um ponto até incremental para a pessoa ter uma boa relação.
Em geral, o que acontece quando a pessoa ela tem uma reclamação, ou ela tem uma dor, vamos chamar de dor, ela tem uma dor. Se ela vai no Reclame Aqui e ela vê que as mensagens são positivas, em geral, isso já tem relatos, ela tende a procurar até outros canais, tipo, o próprio um canal direto, que fala assim, bom, se é confiável e a nota tá boa, eu posso resolver de uma maneira mais... Eu nem vou abrir um chamado. Agora, se eu entro e tem várias reclamações, é um ciclo infinito. Porque aí que a pessoa fala assim, pô, vou ter que reclamar mesmo para resolverem. E aí vem mais uma reclamação. Isso acontece muito. A gente costuma dizer já há um bom tempo que o canal oficial hoje não é mais a empresa que decide. Tem empresa que fala assim, não, eu só atendo por telefone. Não, eu só atendo por chat. Hoje é o consumidor que decide o canal que ele fala. E isso é fato, né? Se o consumidor entra lá e vê que a empresa não responde, por exemplo, no Reclame Aqui, ele vai reclamar no Reclame Aqui, ele vai no 0800, ele vai no Facebook, ele vai no Twitter, vai no Instagram, vai em qualquer lugar. E se tem uma boa reputação, geralmente, apesar do Reclame Aqui não ser uma segunda instância, ele geralmente tenta falar no saque, tenta mandar aquela mensagenzinha pelo aplicativo da empresa, enfim. E aí, se ele não consegue, aí às vezes ele escala para o Reclame Aqui. Então, esse é o comportamento. Fora isso, acho que tem também, é importante, não sei se tem algum dado numérico por trás disso, ou como que você enxerga isso, mas tem muitas pessoas que encontram erros na sua própria reclamação ao ver reclamações sanadas de outras pessoas. Perfeito. Como que funciona esse processo? Então, hoje, para você ter uma ideia, 2/3 dos acessos do site, provavelmente o Edu falou isso, são de pessoas pesquisando a reputação de uma empresa. 1/3 está numa jornada de solução de problemas e aí tem 45, 50 mil reclamações por dia, né? Caramba! Mas um restante desse 1/3, né, dos quase 1 milhão de acessos que a gente tem por dia, ele não chega a postar uma reclamação. Por quê? Porque ele resolve o problema dele, muitas vezes lendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Legal. Eu quero tirar uma segunda via da minha conta de luz. E aí eu digito, segunda via, conta de luz da, sei lá... Enel. Uhum. E aí o segundo resultado de busca lá do Google é uma reclamação do Reclame Aqui, não é nem a página da Enel. Eu clico, aí eu li lá o problema do cara, do consumidor, de uma consumidora que é igual ao meu, e embaixo está a resposta da empresa. E aí a empresa fala, olha, só você acessar o aplicativo ou só você logar na sua conta, é o terceiro botão do lado esquerdo. Pronto, problema resolvido, não vou precisar reclamar. E tem outras formas também, tem empresa que sobe o FAQ dela na própria página dela do Reclame Aqui, enfim, vários outros canais que vão antes da reclamação, né? Então, com certeza, dá uma resposta completa, você poder dar toda a tratativa ali de forma pública, tem várias empresas que adotam essa estratégia, consegue além de, obviamente, resolver o problema do consumidor, você não tem um churn, é muito mais barato você manter um consumidor na sua base que conquistar um novo, você também está ajudando a resolver problemas de outros consumidores, diminuindo o custo operacional. Vixe, aí é um ciclo bem bacana para você otimizar aí sua operação. Legal. Comenta um pouco pra gente também, você tá aqui no evento, né? Quando você vem num evento como esse aqui, o que você gosta de fazer? Que empresa você gosta de circular? Que combinações aí ou conhecimento você traz num evento como o Digital? Legal. Então, quando eu venho num evento dessa magnitude aqui, ainda mais quando eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto muito de trazer, né, falar de Reclame Aqui, né? Eu estava comentando ali nos bastidores, apesar do meu sobrenome ser Paniago, eu sou filho do Maurício Vargas, né? Ele usa Vargas, eu uso Paniago. Então eu, desde criança, estava vendo esse projeto sair lá na garagem de casa, lá de Campo Grande e tal. Então a minha paixão é falar de Reclame Aqui mesmo. Sempre eu gosto de vir falar de Reclame Aqui. Acompanhei desde o começo, quando era um muro de lamentações, né? E hoje o Reclame Aqui já é visto pela maioria das empresas não como uma âncora, e sim como um trampolim. Então é disso que eu gosto de falar, tanto conversando com as empresas aqui, andando pelo evento, tanto na palestra, né? Então hoje, por exemplo, eu vou falar muito dessa parte de que o Reclame Aqui, ele já é um decisor de compra, ele é um ponto de contato ali do seu consumidor com a sua marca, que não adianta gastar um caminhão de dinheiro em propaganda e ter uma má reputação, né? E trazendo números, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, mais ou menos, o número de visitas de uma empresa é 100 vezes maior do que o número de reclamações dessa mesma empresa no Reclame Aqui. Então, um banco que tem 2 milhões de visualizações por ano no Reclame Aqui tem, em média, 20 mil, 30 mil reclamações no mesmo período. Então, assim,
às vezes um pouquinho mais, ou às vezes um pouquinho menos, mas é um número muito distante, porque as pessoas entram para pesquisar. Então eu vou trazer um pouquinho desses dados hoje, falar um pouquinho da evolução do Reclame Aqui, e é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer. Legal. Tá assustado com o barulho aí? Vai reclamar lá, Mário. Eu sei que alguém... Vai reclamar lá, Mário. Mas vou reclamar. Não sai, não vai sair. Tá saindo sim, se eu tô escutando, tá saindo. Não sai. A galera não tá sabendo, mas aqui... Porque o nosso retorno, a gente tem o barulho, mas lá na bancada não, porque deu um barulho aqui, eu vou reclamar aqui no... Vou abrir um Reclame Aqui pro digital, que sacanagem com o Flávio, essa é uma dúvida que você ia reclamar, eu fiz o teste já, falei ontem, aí, e não está aparecendo. A galera de casa talvez não esteja ouvindo, mas alguém tá barretando alguma coisa aqui no evento que eu não sei o que é. Tô até intrigado, tô até procurando aqui o que tá acontecendo. Parece que o Robocop tá em ação aqui dentro do espaço. A gente falou, quando o Edu foi no programa, né? A gente falou bastante desse, às vezes, o desconhecimento da plataforma para empresas, assim, de que não é só um lugar para responder perguntas, assim, ou as dúvidas, ou quando tem um problema. As empresas podem entrar de uma forma mais proativa. Você vê o movimento, talvez, das empresas entendendo melhor, deixando o seu espaço, o seu perfil lá mais amigável para essas pessoas. Como que você tá? Qual a tua leitura da plataforma nos dias de hoje? Demais, assim, Antes era bem mais complicado. Obviamente ninguém gosta de receber reclamação, não é uma coisa tão bacana, né? Você vai lá, você recebe reclamação e tal, mas, assim, saindo um pouco não saindo, na verdade, da frase clichê, é uma oportunidade. É uma oportunidade de você melhorar processo, de você reter cliente, de você fazer um monte de coisa. Lá atrás era muito mais complicado, a gente tinha setores inteiros que não respondiam, não atendiam o Reclame Aqui. Então, se voltar 5 anos atrás, as montadoras de carros, nenhuma respondia o Reclame Aqui. Caramba. Então a gente fez um trabalho, foi aproximando, foi mostrando os valores do Reclame Aqui. O Reclame Aqui tem um objetivo muito claro, que é melhorar a vida das boas empresas e dos bons consumidores. Então, por que não ajudar uma empresa que tem boa reputação a vender mais? É isso que a gente quer, destacar e ajudar o consumidor a fazer uma melhor compra. Então, com todo esse trabalho, a gente evoluindo, melhorando, foi ficando muito mais fácil espalhar a palavra do Reclame Aqui, né? E mostrando que essas reclamações são oportunidades, que você vai trabalhando, vai criando uma reputação e que a maioria dos nossos acessos são de pessoas decidindo compra. Então, quando você vira para uma... Eu participei de uma reunião há 3 anos atrás com uma montadora que vendia de carros de luxo, vendia 5 mil carros por ano no Brasil. Ela era ruim no Reclame Aqui. Ela vendia 5 mil carros por ano, tinha 60 reclamações, se eu não me engano, no ano, era ruim no Reclame Aqui e ela recebia 50 mil visitas na página dela por ano. Aí o cara do marketing falou assim, cara, você tá me falando que 50 mil pessoas passaram aqui nesse último ano e viram essa carinha vermelha de ruim? Nossa. Eu falei, exatamente isso. É isso aí. Pô, eu vendo 5 mil carros por ano, então se, sei lá, 10% dessas pessoas estavam querendo comprar um carro, eu posso ter perdido uma venda. Perdeu com certeza. Totalmente. É isso. Muito legal. Com certeza perdeu. Não, acho que pra gente terminar, é interessante a gente falar um pouquinho também sobre... a gente falou um pouco também com o Edu, mas muitas marcas têm alguns medos, por exemplo, de ataques de imagem, coisa do tipo. E o Edu mencionou um pouco que tem um certo tipo de controle, né, para validar se não é um spam, se não é um ataque de reputação, coisa do tipo. Como que funciona isso na prática? Perfeito, isso é super importante. Eu costumo falar que o Reclame Aqui não é terra sem lei, né? Infelizmente, a gente sabe que tem uma minoria, a gente acredita que os bons são a maioria. No Reclame Aqui tem até número para isso, menos de 2% dos consumidores desrespeitam os nossos termos de uso. E a gente tem uma equipe, que chama equipe de moderação de conteúdo, onde a gente recebe denúncias diariamente das empresas e até de consumidores, que também tem empresas que tentam levar vantagem, de reclamações que desrespeitaram alguns dos nossos termos de uso, desde reclamação em duplicidade, reclamação com palavras de baixo calão, reclamações até trabalhistas, para você ter uma ideia, que não é o objetivo do site, então não pode ficar lá. Então a gente recebe denúncias diariamente, então tem uma equipe grande e, obviamente, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente tem também os famosos robozinhos lá que pegam uma coisa ou outra, mas a galera é criativa, consegue escrever de uma forma diferente lá, algumas coisas, e a gente tem esse canal direto com as empresas. Isso também facilitou bastante para a gente ganhar a confiança das empresas, mostrando que nós somos sérios, né? Senão a gente não estaria aqui até hoje, são mais de 20 anos de história. E tendo esse canal aberto, a gente melhora o nosso conteúdo, deixa o nosso site cada vez mais transparente,
A gente não quer ter reclamação infundada dentro do nosso site e ninguém melhor do que a própria empresa para mostrar isso para a gente e o próprio consumidor também. Então a gente faz contato, a gente tem sim consumidor bloqueado, a gente tem sim reclamação que ela é ou editada ou moderada 100%, ela some, ela é bloqueada do site, mas é uma minoria, menos de 2% hoje. Interessante. Que legal, muito bacana. Quer deixar uma mensagem para a galera que está assistindo a gente, mídias e tudo mais, para o pessoal acompanhar um pouco do que o Reclame Aqui está fazendo? Ah, legal. Quero primeiro convidar todo mundo aí para, se precisar usar o Reclame Aqui, a gente costuma dizer assim sempre, pesquise antes de comprar e se precisar reclame. Então o Reclame Aqui está aí aberto para todo mundo. E se você é empresa, se você tem a sua empresa cadastrada no Reclame Aqui, não perca tempo, fale com a gente está disposto aqui a ajudar todo mundo a melhorar o atendimento, a gente tem uma equipe só para isso, para conversar com vocês. E se você tiver curiosidade de saber quantas visitas a sua empresa recebe no Reclame Aqui, esse dado é público, é só você entrar na sua página, no topo ali da página da sua empresa tem lá um númerozinho que é o quanto de visita que sua empresa recebeu nos últimos 12 meses. Tenho certeza que vai ser muito maior do que o número de reclamações. Se não for, pode mandar um e-mail para mim que eu pago um jantar para você. O Felipe falou, vocês estão sabendo, hein? E é verdade, isso é verdade, porque eu entrei, inclusive o próprio Reclame Aqui tá lá listado, né? Não é assim, não é demagogia, não. Eles vão lá, fazem e é aberto para todo mundo. O propósito é bem legal, hein? Parabéns. É isso, né? A gente vai ter mais tarde, o próprio Edu vai voltar aqui também para bater mais um papinho com a gente. Legal. Então, se você tem alguma reclamação, reclame aqui. Reclame Aqui. É isso aí. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Salve, galera! Mais um papo muito legal que a gente vai ter agora. Então, vocês já sabem, aqui tem que estar curtindo, aí deixa nos recados, aí os comentários. Se você caiu de paraquedas aqui no Critique, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu joinha, você sabe que você fortalece a Firminha. Para a Firminha estar nos eventos como esse aqui, para quem não pode vir presencialmente, a gente passar um pouco da emoção que é estar como no digital. Não é isso aí, Diegão? Isso aí, e por que não falar de economia, galera? A gente trouxe aqui mais um cara super especial que inclusive já gravou com o Critique. Passou, foi legal. Quem quiser conferir lá o episódio com ele, tem pelo menos 1h30 ali de papo a fundo ali sobre mercado. A gente vai trazer ele aqui de novo hoje para dar uma palavrinha com a gente. Estamos com o Luiz Moran, que é o head da EQI Research. Seja bem-vindo, Moran. Grande Moran. Pessoal? Obrigado pelo convite. Obrigado. Bem-vindo novamente. Moran, conta um pouco pra gente, cara, assim, de novo, né, batendo na complexidade do mundo nos dias de hoje, né, a gente tá vendo guerra, processo inflacionário no mundo, como que você vê eleição no Brasil, então é como se fosse uma salada, assim, que eu nunca vi tanta variável difícil de controlar como a gente tem vivido hoje. Como é que vocês estão olhando hoje para o momento atual, para a situação do Brasil? A gente está, para te falar a verdade, o Brasil tem uma grande vantagem. O Brasil meio que saiu na frente. Mal ou bem, a gente se antecipou um pouco a isso. Na questão dos juros, né? Na questão de juros e tal. Eu acho que o Brasil, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil está uns 2 passos na frente dessa crise. O Brasil conseguiu. Não vai pegar, enfim, a gente está falando que jogava tênis, quando você está com os 2 pés plantados no chão, é a pior posição possível. O Brasil saiu na frente, fez um bom jogo de pé, vai chegar adiantado na bola, vai conseguir fazer. A gente está razoavelmente construtivo para o Brasil, para não falar otimista. Tá? A gente acha que tem condições, provavelmente a gente já parou de subir juros, provavelmente a eleição não é tão complexa assim, não tem. Eu diria que as soluções dos 2 casos serão razoavelmente parecidas. Os dois candidatos principais são conhecidos de todos nós. Enfim, um é o atual presidente, o outro foi presidente por 8 anos. Enfim, a gente sabe mais ou menos qual é a função resposta dos dois, para usar um termo de engenheiro. Então, eu acho que o ano que vem tem alguns ajustes para fazer, mas dá para ser construtivo. Acho que dá para imaginar que a inflação vai baixar em relação a esse ano, claramente. E a gente começa a ver juros, pelo menos com tendência de começar a cair no Brasil antes do que o resto no mundo. O
que é uma perspectiva no comparativo muito boa. Se você olha para o resto do mundo, os outros principais mercados que são concorrentes diretos do Brasil, a gente vai estar numa posição comparativa melhor, a gente vai estar mais adiantado no ciclo econômico, por assim dizer, do que se você olhar para o resto. Você acha que o mercado já está precificado, o investidor já está olhando o resultado da eleição como algo que a política econômica vai ser mantida independente do resultado, assim, mais ou menos a linha? Eu acho que isso nunca ficou muito em dúvida, para te falar a verdade. Eu acho que o que está começando a ser precificado, não está precificado ainda, mas vai começar a ser, está começando a ser precificado nesse instante, é justamente esse movimento. Enfim, o Banco Central deu um sinal recente. Claro, olha, acho que a gente chegou no final, tá? Ou muito próximo do final. A gente acha que não sobe mais, mas pode subir mais 0,25, não é isso que faz diferença. E daqui para frente a gente começa a entrar, enfim, um compasso de espera para cair daqui para frente. Então o mercado começa a colocar isso. Então você nota no último dia, a partir de junho para cá, a gente começa a ver o mercado subindo. E o que está subindo são as coisas que são mais, como a gente diz lá no jargão do mercado, que são as mais alavancadas, que reagem mais rapidamente, por exemplo, a um juro mais baixo. As coisas mais ligadas ao consumo aqui no Brasil, as coisas mais ligadas ao crescimento local. E as coisas que são menos ligadas a isso, que são os exportadores de commodities e tal, esses já andaram bastante, estão ficando um pouquinho para trás. Pode falar. Não, você ia perguntar, pode mandar. Não, eu só ia perguntar então se essa descida do mercado tem a ver com a migração de dinheiro do investidor para uma renda fixa que está mais atrativa versus o mercado de ações. E esse movimento aconteceu, esse movimento veio pelo menos até meados do mês de junho, pelo menos, a gente viu isso com toda a clareza. A questão é que agora, enfim, a gente começa a ver a antecipação do investidor. O investidor mais agressivo já está fazendo o movimento ao contrário. Ele já começa a dar a volta e voltar para a renda variável, voltar para o risco, porque daqui para frente, enfim, o juro para de subir, vai continuar alto por algum tempo, mas enfim, daqui para frente, se a gente tem a perspectiva de que ele vai cair em algum momento, é hora de você correr para o risco, onde você tem mais a ganhar. A gente já começa a ver isso acontecendo. Interessante. Comenta um pouco o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente sabe já vem se arrastando e tem impactos já na Europa, né, como um todo, e como a nossa relação no universo aí já globalizado, a gente sofre algum efeito disso no curto prazo? A gente tem impactos diretos, né? Alguns deles, enfim, a guerra da Rússia e da Ucrânia teve impacto direto sobre o preço do petróleo, boa parte ele realimentou todo esse surto inflacionário que a gente viu nesse começo de ano, e não só no Brasil, mas em muito lugar. Esse impacto vai pouco a pouco passando, né? O petróleo vai estabilizando, um preço mais alto, mas inflação não é preço alto, inflação é preço acelerando. Já subiu, beleza. Agora você tem os impactos indiretos. Aqui no Brasil, na Europa, por exemplo, claramente a Europa vai crescer menos e vai se recuperar mais lentamente da pandemia do que antes. O mundo inteiro acaba sofrendo isso. Então, seus impactos indiretos estão claros. E você tem alguns impactos que são mais, você pode falar, isso é um negócio de médio prazo. Isso, em vez de recuperar em 1 ano e meio, 2 anos, vai demorar 3, 4 anos para voltar ao que estava antes. E tem algumas coisas que são mais estruturais, assim, a gente acha que a minha geração, por muito tempo, se acostumou a ver um mundo caminhando na direção de livre comércio, fronteiras abertas. Tu que trabalha com gestão de logística e tal, não, eu fabrico em qualquer lugar do mundo e trago de qualquer lugar do mundo. A gente acha que isso se não acabou ainda, está para acabar. Tem um movimento de desglobalização e a Rússia acelerou esse movimento. A gente vê isso acontecendo, por exemplo... Teve o Brexit, né? Exato, e a gente já vinha acontecendo, num certo sentido, a guerra Rússia-Ucrânia dá um choque no sistema e faz esse negócio acelerar, e por exemplo, China e Taiwan, que é outro conflito latente aí, é mais um desses negócios que vão pintar. A gente acha, por exemplo, eu tenho conversado bastante com o pessoal de relações internacionais,
a relação Estados Unidos e China vai continuar se deteriorando. Então, não dá para você imaginar que vai ser um mundo de livre comércio com os países tendo relações políticas que são complicadas. Nesse sentido, o Brasil está num sentido até legal. O Brasil não é tão... Você pode falar, o Brasil perdeu o bonde da globalização, o Brasil não era um lugar para fabricação de componentes para todo mundo, como a China se tornou. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, então significa, na hora que isso reverte, a gente tem menos a perder e a gente está numa posição comparativa melhor. Legal, bem interessante. Perfeito, Moran. Eu ainda confesso para você que eu ainda estou procurando saber o motivo que a Nancy Pelosi teve para poder baixar lá em Taiwan, viu? Essa é uma, é uma ótima pergunta. Estamos intrigados. A gente fez tá até inclusive disponível no YouTube, cara. Eu fiz uma conversa com o Oliver Swankel, que é especialista nesse assunto e tal, e foi uma das perguntas que eu fiz para ele. Eu falei, não faz nenhum sentido. E aparentemente foi um negócio meio que deslegado, assim. Ela quis porque quis ir. Quis porque... Bom, e aí pra onde vai deixando aquele estrago, né? O famoso gestor pata de elefante, onde pisa foge. Mas aparentemente, enfim, foi bom para os Estados Unidos dar um recado claro, assim, tipo, a China, a reação que a gente teve com a invasão da Ucrânia foi forte e surpreendeu a Rússia. A reação que a gente vai ter a um possível conflito com Taiwan é pior do que essa. Está claro o suporte que os Estados Unidos estão dando para Taiwan. Num certo sentido, meio que serviu para isso, para provocar e catalisar isso. A chinesada colocou uns tanques na areia ali, né, meu? Apontou para... uns aviõezinhos sobrevoando, espaço aéreo. Aquelas coisas que a gente... Enfim, como eu disse, a gente estava acostumado com o mundo que ia ficando cada vez... Todo mundo em paz, porque todo mundo quer negociar. Aparentemente, esse mundo já não passou, né? Moran, para a gente ir para a parte final agora, eu gostaria de, baseado nesse cenário macroeconômico, complexidade da leitura dos cenários que envolve hoje a Bolsa Brasileira, quais são, acho que tem uma oportunidade para comprar empresas boas agora, né? O que você acredita que pode ser para o longo prazo boas oportunidades dentro do mercado brasileiro? A gente está vendo algumas coisas que sofreram bastante, enfim, a gente teve... aquela tapa dupla, né? O cara apanhou na pandemia e apanhou depois durante essa crise recente. Tem coisa que está muito em conta. Algumas coisas são claras, assim, por exemplo, você olha para o setor de propriedades, por exemplo, você olha para fundos imobiliários, você tem lugares assim, que você fala, o galpão está sendo negociado a um custo abaixo do custo de reconstruir aquele galpão. E na verdade, você não tem, por exemplo, você não consegue, não existe outro lugar aquele lugar já está ocupado por aquele galpão. Já tem, isso vale para prédios comerciais. Então você tem coisas assim claríssimas. A gente acha que o setor de consumo, de maneira geral, você encontra grandes oportunidades. E tem coisas que no Brasil tem vantagens competitivas claras. Por exemplo, no setor agrícola, a gente acha que tem muita coisa muito interessante. Sempre, né? É verdade. O Brasil é uma potência nisso e não vai fugir, né? Não, a gente é o que a gente realmente é bom. A essência, é comoditário. Exato. Né? Moran, você é um cara que é muito presente na rede social também, despejando conteúdo ali, analisando empresas. Dá o teu recado final e quem quiser te acompanhar, o conteúdo que você gera ali no Instagram, nas redes, pode te acessar. Eu até mudei recentemente, eu tô ficando mais ativo, não era tão ativo assim. Virou uma influência. Não, mas eu acompanho, melhorei bastante. Tá articulado. O meu link é o @LuizMoranInvest. Lá no Instagram, é o mesmo do Twitter. No Twitter eu sou um pouquinho menos ativo, mas está lá. Legal. Que legal. Galera, ali você pode, inclusive, ter acesso à análise de empresas no detalhe que o time do Moran e o Moran faz para levar informação para vocês. Certo, Marião? É isso aí. Galera, vocês estão vendo aqui, muitos de convidados, alguns convidados que já passaram no Critique na mesa, acabam vindo no evento também. Então aqui é um lugar onde você encontra pessoas aqui, né, de alto calibre aqui como o Moran, e a gente aproveita, põe aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, eu que agradeço. Adoramos, aqui sempre um aprendizado aí para a galera, trazendo informação aí, e confere que a gente vai fazer um papo agora com mais pessoas. Fica aqui com a gente aí, curte, vai!